uma parte devocional, que a gente, na verdade, é uma reunião devocional, né? Que é da Dona Tuba, nossa anfitriã. E então, os amigos podem ficar livres para recitar suas orações. E quem quer iniciar? Charla. Charla, você quer iniciar a oração? Sim. Aí os amigos vão seguindo. Vou fazer palavra oculta, que estava aqui na minha frente. Ok. Pode ser? Pode sim. Nós vamos desligar nosso microfone, só na hora de recitar a oração a gente vai ligar, tá bom? Tá bom. Pode começar, Charla. Tá joia. Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Ó tu que estás se volvendo a Deus, fecha teus olhos a tudo mais e abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A Ele, exclusivamente, pede o que quer que deseje. Dele, exclusivamente, busca o que quer que busques. Com o olhar, realiza Ele 100.000 esperanças. Num relance, cura 100.000 doenças incuráveis. Com um vislumbre, aplica um bálsamo em toda ferida. Com um aceno, livra os corações dos grilhões do sofrimento. Assim ele procede. E que recurso temos nós? Ele cumpre a sua vontade. Ele ordena o que lhe apraz. Assim, te é melhor curvares a cabeça em submissão e colocar tua confiança no Senhor todo misericordioso. Abdul-Bahá. Ó tu, Senhor compassivo, tu que és generoso e grande, somos servos teus, abrigados sob tua providência. Lança sobre nós o olhar do teu favor, concede luz a nossos olhos, percepção a nossos ouvidos e a nossos corações compreensão e amor. Alegra nossas almas e torna-as contentes por tuas boas novas. Ó Senhor, aponta-nos o caminho do teu reino e ressuscita-nos a todos pelo sopro do Espírito Santo. Dá-nos a vida eterna e concede-nos honra imperecível. Unifica a humanidade e ilumina o mundo dos seres. Que todos nós sigamos o teu caminho, aspiremos à tua aprovação e procuremos os mistérios do teu reino. Ó Deus, une-nos, liga nossos corações com teu laço indissolúvel. Tu és, em verdade, és o generoso, és o benévolo e és o onipotente. Abdul-Bahá. Ó tu, Senhor bondoso, criaste toda a humanidade dos mesmos pais. Desejaste que todos pertencessem ao mesmo lar. Em tua santa presença, todos são teus servos e todo o gênero humano se abriga sob o teu tabernáculo. Todos se têm reunido à tua mesa de graças e brilham pela luz da tua providência. Ó Deus, és bondoso para com todos, provês a todos, amparas a todos e a todos concedes vida. De ti, todos os seres recebem faculdades e talentos. Todos estão submersos no oceano da tua misericórdia. Ó tu, Senhor bondoso, une todos, faz as religiões concordarem e torna as nações uma só, para que sejam como uma única espécie e filhos da mesma pátria, para que se associem em união
e acordo. Ó Deus, ergue o estandarte da unidade do gênero humano. Ó Deus, estabelece a suprema paz. Enlaça os corações, ó Deus, ó Tu, Pai bondoso. Extasia os corações com a fragrância do Teu amor. Ilumina os olhos com a luz da Tua guia. Alegra os ouvidos com as melodias das Tuas palavras. E abriga-nos no recinto da Tua providência. Tu és o grande e o poderoso. És o clemente, aquele que perdoa as faltas da humanidade. Abdu'l-Bahá. Louvor a ti, ó meu Deus. Estes são teus servos, atraídos pelas fragrâncias da tua misericórdia, ardentes com o fogo aceso na árvore da tua singularidade, com seus olhos brilhando ao contemplar os esplendores da luz que brilha no Sinai da tua unicidade. Ó Senhor, descerra seus lábios em tua comemoração entre teu povo. Permite que, através de tua graça e amorosa bondade, expressem louvores a ti. Ajuda-os com as hostes de teus anjos. Fortalece-os em teu serviço e torna os sinais de tua guia entre tuas criaturas. Em verdade, tu és o Todo-Poderoso, o mais excelso, o supremo perdão, o todo misericordioso. Abdu'l-Bahá. والله ای عاشق روی بهار میگن چون ابراهیم خلیل را در آتش سعیر انداختند جبرائیل ندام کرد هل لک حاجت خلیل جلیل جواب فرمود امام الیک فلا کفا عن سؤالی علمه بها تو نیز توجه به ملکوت غیب حضرت ابها کن ای هادی ابرار ای مونس اخیار ای واقف اسرار جانم به فدایت ای دلبر دلجو ای گلرخ محروم ای سرور خوشخو جانم به فدایت حاجت تو بدانی هرچند نهانی در هر دم و آنی جانم به فدایت والبها علیک عبدالبها. Ó Senhor, permite que todos os povos da terra obtenham acesso ao paraíso de tua fé, de modo que nenhum ser criado permaneça além dos limites de teu beneplácito. Desde tempos imemoriais, tu és potente para fazer o que te apraz e transcendes qualquer coisa que desejes. Hazrat-e. Ó tu que curas, invoco-te. Ó tu que curas. Ó tu que és o eterno, invoco-te. Ó tu que és o eterno. Tu sempre eterno. Ó tu eterno. Santificado és tu, ó meu Deus. Suplico-te por tua generosidade, através do qual os portais de tua bondade e de tua graça se abriram de par em par, e o templo de tua santidade
se estabeleceu sobre o trono da eternidade. E por tua misericórdia, através do qual tu convidaste todas as coisas criadas à mesa de teus favores e de tuas dádivas. E por tua graça, através do qual tu respondeste em teu próprio ser, com tua palavra, sim, em nome de todos no céu e na terra, na hora em que se viu revelada a tua soberania e tua grandeza, no alvorecer, quando o poder de teu domínio se tornou manifesto. E novamente eu te suplico, por estes, os mais belos nomes, por estes atributos, os mais nobres e sublimes, por tua lembrança excelsa, por tua pura e imaculada beleza, por tua luz, oculta no pavilhão mais oculto, e por teu nome, envolvido nas vestes da aflição, toda manhã e noite, que protejas o portador dessa abençoada epístola. E a quem a recitar, e a qualquer um que a encontre, e a quem andar pela casa em que ela estiver. Através desta epístola, pois, cura tu cada pessoa enferma, todos os doentes e pobres, de toda tribulação e angústia, de toda penosa aflição e tristeza. E guia tu, por ela, qualquer um que desejes entrar nas veredas de tua guia e nos caminhos de teu perdão e de tua graça. Tu és, em verdade, o poderoso, o todo-suficiente, és quem cura, quem protege, o benévolo, o compassivo, o todo generoso, o todo misericordioso. Bahá'u'lláh. Obrigada, amigos, por essa parte devocional tão inspiradora, né? Tão espiritual. É sempre bom orar juntos. E a gente queria, mais uma vez, dar as boas-vindas aos amigos que chegaram, né? E a todos os amigos presentes. E a gente queria agora passar, né? Dar as boas-vindas para a Charla, né? Os amigos que chegaram agora. Charla, né? E a gente queria passar a palavra para o Silvio e Dona Tuba, que não vão nos conduzir. Quem vai falar? Hoje ia continuar aquela leitura, mas depois que Dona Tuba falar do livro, né? Livro. Porque da outra vez... Não é muito. Mas querem que eu falar primeiro do livro? Sim, do livro. Melhor, Dona Tuba. Melhor. É sobre Quarto Vale. Este Quarto Vale, Bahá'u'lláh diz, especial para Abdurrahman. Vamos. Tanta coisa tem que a gente colocar. Não sei. Dostan Pedro Şövalye. Tudo no trabalho que está perfumando. Basta. Quarto Vale. Mas Quarto Vale, especialmente, Bahá'u'lláh está falando com aquele Abdurrahman, que ele era o chefe de
derviches que eles eram muito, e quase 100.000 pessoas estavam ele ordenando para estas 6.000 pessoas, derviches. Então, Baha'u'lláh escrevia carta para Abdul-Rahman que este derviche e outros também estavam juntos, mas Baha'u'lláh falou este quarto Tajalli por causa dele. Agora, podemos pedir uma coisa? A mãe tem que achar. Vamos ler o livro. Eu vou ajudar ela a achar. Aí, assim que achar, eu aviso. Pode ser, Silvio, Cláudia? Ok, tá? Ontem ela achou, sim. mas acho que agora desachamos. veja, é 600... É livro bem grosso. Ok. Então, tá? Podem começar. A gente sabe. Eu vou tirar o som Tá. e eu vou achar para ela, tá? Podem começar. Obrigada. Ok. Silvio, querido, nos conduza, então, e a dona Tuba vai se preparando lá. Então, dando continuidade à leitura desse ponto aqui, para ficar bem claro, eu vou só tirar esse de cima aqui. Silvia, capítulo 11, né? Sabedoria divina versus sabedoria humana. Isso. Os amigos que têm o livro em casa. Final da página 79 em diante, tá? Ok. Obrigada. A chamada erudição dessas pessoas, quando comparada com aquele conhecimento, é pura falsidade. E todo o seu entendimento nada mais é que erro evidente. Isso falando de todos aqueles sacerdotes, sábios, né, eruditos, que se acham grandes conhecedores dos assuntos espirituais. Aí Baha'u'lláh continua. Não. Qualquer coisa que proceda daquelas minas da sabedoria divina, os manifestantes de Deus, e daqueles tesouros do conhecimento eterno, é a verdade, e nada senão a verdade. O ditado, o conhecimento é um ponto só, o qual os insensatos multiplicaram, é uma prova do nosso argumento e a tradição. Perdão, do nosso argumento. E a tradição. O conhecimento é uma luz que Deus faz penetrar no coração de quem Ele queira. Confirma o que nós dissemos. Por não haverem percebido o que significa conhecimento, e tendo chamado por este nome aquelas imagens formadas pela sua própria fantasia e derivadas das personificações da ignorância, eles afligiram a fonte do conhecimento, aquilo que tu presenciaste e de que ouviste falar. Então, aqui ele está se referindo a o que eles acham que tinham de conhecimento, né? Que era baseado nas fantasias deles, né? Por causa disso, e também as personificações da ignorância, que eram esses líderes, né? Então, eles afligiram aos mensageiros, né, aquilo que todos nós sabemos. Cristo, o próprio Muhammad, Baha'u'lláh. Então, aqui começa a parte final desse capítulo, em que Baha'u'lláh vai narrar a história de um grande sábio, né, e que é exatamente um exemplo desses que, na realidade, tudo que ele sabe é baseado em suas imaginações. E Baha'u'lláh não menciona quem é, porque a intenção dele não é cometer o mesmo ato de difamação que os homens cometem. Ele só quer citar como exemplo. Então, ele diz assim: certo homem, por exemplo,
que era célebre por sua erudição e suas realizações, e se considerava a si mesmo um dos líderes proeminentes de seu povo, denunciou e vilipendiou em seu livro todos os expoentes da verdadeira erudição, tanto por afirmações explícitas como por alusões em toda a sua obra. Isso é tornado perfeitamente claro. Como havíamos ouvido falar nele muitas vezes, intentamos ler alguma de suas obras. Embora nunca nos sentíssemos dispostos a examinar os escritos de outrem, achamos necessário, por haverem algumas pessoas nos perguntado a seu respeito, referir-nos a seus livros, a fim de podermos responder a nossos interrogadores com conhecimento e compreensão. Então, Bahá'u'lláh foi ler a obra desse homem para poder esclarecer para os que perguntavam a ele sobre ele, né? Sem ser injusto. Suas obras na língua árabe, entretanto, não estavam disponíveis, até que um dia certo homem nos informou que se encontrava nessa cidade uma de suas composições, intitulada Ishadul Avam. Ishadul Avam é Guia para os Ignorantes. Deste título, percebemos o odor do orgulho e da vanglória, pois ele se imaginava um homem erudito e considerava ignorante o resto do povo. O próprio título que escolhera para seu livro revelava, de fato, seu valor. Tornou-se evidente que o autor estava seguindo o caminho do ego e do desejo e se perdendo no deserto da ignorância e da insensatez, esquecido, ao que me parece, da conhecida tradição que diz: o conhecimento é tudo o que é cognoscível, e força e poder toda a criação. Mandamos vir o livro, entretanto, e tivemos conosco por alguns dias. Provavelmente 2 vezes o abrimos. A segunda vez encontramos, por acaso, a história de Miraj. Miraj é ascensão, tá? De Muhammad, de quem se disse: se não fosses tu, eu não teria criado as esferas. Notamos que ele enumerara umas 20 ou mais ciências, o conhecimento das quais lhe parecia essencial à compreensão do mistério de Miraj, né, que é a ascensão. Deduzimos de suas asserções que, a menos que o homem estivesse profundamente versado em todas, nunca haveria de adquirir o devido entendimento de tão transcendente e elevado tema. Entre as ciências especificadas incluíam-se as abstrações metafísicas, a alquimia e a magia natural. Conhecimentos tão inúteis e desprezíveis, esse homem os julgou essenciais à compreensão dos sagrados e imperecíveis mistérios do conhecimento divino. Deus misericordioso, tal é a medida de seu entendimento. E, no entanto, vê que cavilações e calúnias ele amontoou sobre aquelas personificações do infinito conhecimento de Deus, os mensageiros de Deus, né? Bem se disse, e com acerto, atiras tuas calúnias na face daqueles que Deus, uno e verdadeiro, fez os depositários dos tesouros e sua 7ª esfera? Coração algum, nem mente alguma dotada de compreensão, nem mesmo um só entre os sábios eruditos tem prestado atenção a essas afirmações absurdas. Claro e evidente se torna a todo coração capaz de discernir o fato de que essa suposta erudição é e sempre foi rejeitada por aquele que é o Deus único
e verdadeiro. Como pode o conhecimento dessas ciências, tão desprezíveis aos olhos dos verdadeiros sábios, ser considerado essencial à compreensão dos mistérios da ascensão, né, de Mirage? Quando o próprio Senhor da ascensão nunca se onerou de uma letra sequer desses conhecimentos limitados e obscuros, e nunca corrompeu o coração radiante com qualquer dessas ilusões fantásticas, como é que a gente pode considerar, então, essas ciências verdadeiras, como é que fala? A essência, né, para conhecer os mistérios de Deus, né? Com quanta verdade disse, todo empreendimento humano se move sobre um asno coxo, enquanto a verdade, levada pelos ventos, relampeja através do espaço. Então, ele faz essa comparação, né, que se todo empreendimento humano, na realidade, é como se tivesse montado, né, numa montaria aleijada, né, enquanto que a verdade de Deus ela é restrita como o vento, né, como Bahá'u'lláh fala. Então, ela relampeja através do espaço. Pela justiça de Deus, quem tiver o desejo de sondar o mistério da ascensão, né, Mirage, quem almejar uma gota desse oceano, se o espelho de seu coração já tiver obscurecido pela poeira de tais conhecimentos, deverá forçosamente limpá-lo e purificá-lo antes que a luz deste mistério nele se possa refletir. Então, várias vezes, Dona Tuba cita as palavras ocultas, né? E tem a 11 do Persa, que ele fala que esvazia-te de toda erudição para que possas provar de meu conhecimento. Então, é mais ou menos referindo a isso também, né? Vamos lá. Silvio, só queria comentar, pelo que estou pegando o bonde andando, esse homem que escreveu tantos livros de sabedoria, ele falava que tinham que conhecer essas ciências que ele citou, como alquimia, um deles, para poder conhecer, ter o conhecimento divino, pelo que estou entendendo. Isso. Era a base. Então, aí a questão é que como um ser humano tem que conhecer, ter conhecimento humano que é limitado para poder conhecer o conhecimento divino. Realmente não bate. Exatamente. Quer dizer, a gente vê que é totalmente insano. Falso, totalmente insano, exatamente. Quer dizer, você tem que adquirir conhecimento, vamos dizer, matemática para poder entender Deus. Quer dizer, conhecimento limitado para poder ter conhecimento ilimitado, não bate. É Exatamente. Totalmente, acho que até a gente que só está lendo percebe, imagina o cara escreveu livros e livros e livros para Bahá'u'lláh responder em algumas frases, responder todo aquele conhecimento do cara. Só isso. Muito bom. Pois é. Aí Bahá'u'lláh continua, então, olha, nesse dia, e ele coloca com D maiúsculo, porque está se referindo nessa dispensação, os que estão submersos no oceano do conhecimento antigo e habitam na arca da sabedoria divina, vedam ao povo tão fúteis estudos. Seus corações radiantes, louvado seja Deus, estão santificados de todo traço de tal conhecimento e elevados acima de tão lastimáveis véus. Já consumimos este e o mais denso de todos os véus, com o fogo do amor ao amado. Lembrando também nosso estudo aqui no Tabicã mesmo, e dos 7 vales, né? Que fala que o amor, ele queima o véu do conhecimento, né? Ele queima a razão. O véu ao qual se referem essas palavras. O mais lastimável de todos os véus é o véu da erudição. Sobre suas cinzas, erigimos o tabernáculo do conhecimento divino. Louvado seja Deus! Temos queimado os véus da glória
com o fogo da beleza do mais amado. Do coração humano, tudo temos expulsado, salvo aquele que é o desejo do mundo, e nisso nos gloriamos. A conhecimento algum nos prendemos, senão a seu conhecimento, e não atamos nossos corações a outra coisa que a fulgente glória de sua luz. Admiramo-nos sumamente ao observar que foi seu único objetivo dar a entender ao povo que ele mesmo possuía todos esses conhecimentos. E, no entanto, invoca o testemunho de Deus. Nenhuma brisa soprando dos prados do conhecimento divino atingiu ainda sua alma. Nem ele jamais desvendou um mistério sequer da sabedoria antiga. Não. Se expusesse a ele o significado do conhecimento, assombro encher-lhe-ia o coração, de todo o seu ser se abalaria profundamente. E todo o seu ser se abalaria profundamente. Não obstante suas asserções insensatas e desprezíveis, eis a altura da extravagância atingida pelas suas pretensões. Deus bondoso, quão grande é o nosso espanto ao vermos como o povo se tem ajuntado ao seu redor, hipotecado lealdade à sua pessoa. Contentes com o pó transitório, essas pessoas, para eles se voltaram, dando as costas àquele que é o Senhor dos Senhores. Isso porque ele difamou, né, todos os mensageiros, Muhammad, Cristo, tal, Moisés. Satisfeitas com o grasnar da gralha e apaixonadas pela aparência do corvo, renunciaram à melodia do rouxinol e ao encanto da rosa. Que indizíveis sofismas são revelados com a leitura desse livro pretensioso. São muito indignos para serem descritos por qualquer pena, e tão desprezíveis que nem sequer merecem um momento de atenção. Se fosse encontrada uma pedra de toque, porém, essa distinguiria instantaneamente entre a verdade e a falsidade, a luz e as trevas, o sol e a sombra. Entre as ciências professadas por esse pretensioso, figura a alquimia. Nutrimos a esperança de que um rei ou algum homem de poder proeminente o mande trasladar esta ciência do reino da fantasia para o domínio do fato, e elevá-lo para o plano da mera pretensão ao da verdadeira realização. Oxalá pudesse esse indouto e humilde servo, aí está falando dele, né? Que nunca aspirou a tais coisas, nem as considerou como critério do verdadeiro conhecimento, empreender a mesma tarefa para que, deste modo, se conhecesse a verdade e a distinguisse da falácia. Mas com que proveito? Tudo que essa geração nos pôde oferecer, foram feridas infligidas pelos seus dardos, e o único cálice que apresentou aos nossos lábios foi o cálice do seu veneno. Em nosso pescoço temos ainda a marca das correntes, e em nosso corpo estão impressas as evidências de uma crueldade implacável. E quanto às realizações desse homem, sua ignorância, seu entendimento e sua crença, vê o que foi revelado pelo livro que abrange todas as coisas. Em verdade, a árvore de Zequm, no caso aqui ele está falando da árvore do inferno, tá? Será o alimento de Atim, que é o pecador. Isso são citações do Alcorão, tá? Segue então certos versículos até onde ele diz: experimenta isto, pois tu, em verdade, és o grande Karim. Karim, ele está se falando do honrado.
Considera tu quão clara e explicitamente ele foi descrito no livro incorruptível de Deus. Ainda mais, esse homem, em seu próprio livro, fingindo humildade, se referiu a si mesmo como Atim. Ele se refere como sendo um pecador e servo, né? Atim, no livro de Deus, poderoso entre a plebe, Carim em nome. Quer dizer, ele se acha um pecador no livro de Deus e um erudito perante o povo, né? A plebe, Barrola está se referindo ao povo. Pondera o sagrado versículo para que se imprima sobre a tábua do teu coração o significado destas palavras. Nenhuma coisa há, verde ou seca, que não seja notada no livro infalível. Também é uma citação acho que está falando aqui cadê? Porque não colocaram aqui, tá? Mas é do Alcorão também. Não obstante, multidões prestam-lhe lealdade, rejeitando Moisés do conhecimento e da justiça. Aderiram ao Samiri, que é um mágico, né, da época de Moisés, que estava indo contra Moisés. Tudo que Moisés fazia, ele fazia parecido para mostrar que Moisés não tinha nenhuma divindade. Então, eles aderiram a esse Samiri da ignorância. Do sol da verdade que brilha no céu divino e sempre eterno, viraram seus olhos e desprezaram-lhe totalmente o esplendor. Ó, meu irmão, somente na mina de Deus provém as joias do conhecimento divino. A fragrância da flor mística não pode ser inalada senão no jardim ideal. E os lírios da sabedoria antiga em lugar algum desabrocharão, salvo na cidade de um coração imaculado. Num solo fértil, suas plantas brotam em abundância por permissão de seu Senhor. E no solo que é estéril, só escassamente. Escassamente falando é que não vai conseguir brotar muita coisa, né? Essa citação, eu acho que ele tá aí, pulou aqui, não tem aqui, mas enfim, também é do Alcorão, tá? E para finalizar, já que se tornou claro que só aqueles iniciados nos mistérios divinos podem compreender as melodias cantadas pela ave do céu, os mensageiros, né? E a ave do céu, o Espírito Santo, incumbe, pois, a cada um recorrer aos iluminados de coração e aos tesouros dos mistérios divinos, em busca de esclarecimento sobre os pontos intrincados da fé divina. E as alusões abstrusas nas palavras proferidas pelas auroras da santidade. Assim se desvendarão esses mistérios, não por meio da erudição adquirida, mas tão somente pela ajuda de Deus, através das emanações de sua graça. Aí uma citação também do Alcorão. Perguntai, portanto, aqueles que são os guardiões das Escrituras, se não o sabeis. Então, se você não sabe uma coisa, tem que se volver para as Escrituras de Deus de todos os tempos, agora para as Escrituras barrais. Mas, ó, meu irmão, quando aquele que verdadeiramente deseja resolve dar o passo da busca no caminho que conduz ao conhecimento do ancião dos dias, ele deve, antes de tudo, limpar e purificar seu coração, que é a sede da revelação dos íntimos mistérios de Deus. Mais uma vez, né? Esvazia-te de toda erudição. Deve livrá-lo do pó de todo o conhecimento adquirido, que o obscurece, e das alusões daqueles que personificam a fantasia satânica. Terá que purificá-lo de tudo aquilo que o possa poluir, pois que é o santuário do amor imperecível do bem-amado. A alma, né, o coração.
e santificar sua alma de tudo o que pertence à água e ao barro, de todos os laços sombrios e efêmeros. A tal ponto deverá ele limpar seu coração, que vestígio algum, nem de amor, nem de ódio, nele permaneça, para que esse amor não incline cegamente ao erro, nem tampouco esse ódio o repila da verdade. Pois vês hoje, como a maioria do povo, por causa desse amor ou desse ódio, se priva da face imortal, se desvia daqueles que incorporam os mistérios divinos e vagueia sem pastor nas solidões do esquecimento e do erro. Alguém que quer fazer algum questionamento ou fazer referência a alguma parte do que nós terminamos de ler? Com isso acaba o capítulo 11, tá? Isso. Aí, talvez a mãe queira... Quer dizer, eu que entendi, este livro só podemos aprender como podemos ensinar a fé. Saber aquelas partes que Baha'u'llah está falando sobre mensageiros. Saibamos que os mensageiros escreveram a vinda de Baha'u'llah, todos os mensageiros. Então, este assunto vai facilitar para a gente falar com as pessoas. Hoje, uma parte queria falar como eu estou ensinando, talvez é errado. Se vocês permitem eu falar. Estou falando para pessoas que Deus diz que qualquer 4 reinos que foram criados, 4 reinos, como mineral, vegetal, animal, humano. Todos estes 4 reinos tinham uma capacidade inata que Deus deixou para todos eles. Um deles é semente, o mundo vegetal. Quando que colocamos semente dentro de terra, não vai por outra. Porque a casca é muito difícil abrir. Então, vem jardineiro, coloca água. Essa água que Cristo está falando dentro da Bíblia, que é as palavras de Deus. Então, quando que colocar, esta aqui se abre. E aquela capacidade inata brota. Quando saiu para fora, aí este jardineiro está muito feliz que vai dar uma árvore cheia de frutos. Mas sempre está cuidando para não ficar torta, não ficar tal, até um dia chegar para uma árvore e milhares de sementes dentro dos frutos. Então eu falo, como é possível? Estes 4 reinos, mineral, vegetal, animal, homem, que é mais superior entre de todos os fenômenos, precisam um jardineiro, mas a humanidade não precisa. Um mensageiro que mostrar o caminho certo para conhecer Deus. Agora a pessoa deve responder. Então, com certeza, não devemos ter nenhuma dúvida que desde que criança estuda primário, segundo, 6 anos, 7º milênio já cresceu. 7º milênio, Deus deixou espiritualmente o dia de Deus.
que veio Baha'u'llah a como que é? Templo de próprio Deus. É muito lindo quando a gente está ouvindo as palavras de Baha'u'llah, que Deus dirigiu, a voz de Deus saiu na boca de Baha'u'llah. Então, o que faltou para a humanidade? Nada. Só apenas Baha'u'llah diz desta parte que como ele sofreu na mão de Deus. Enquanto a mãe está achando, o que a gente leu, o Silvio leu, é que o conhecimento divino independe de conhecimentos humanos, ciência. E reconhecimento de manifestantes precisa desse conhecimento divino e não materiais que a gente leu. Eu lembrei da primeira lei de Baha'u'llah no Kitab al-Aqdas, o que é? O dever de cada indivíduo no mundo de hoje é reconhecer a Deus e obedecer às suas leis. Então, em nenhum momento a gente precisa ter conhecimento de por que essa lei é assim, por que aquela lei que Baha'u'llah trouxe é assim. Nós, reconhecendo, nós obedecemos, porque consideramos ele como médico divino. Não entra mais nossos conhecimentos para analisar por que essa lei é assim, por que essa lei é daquele jeito. Quer dizer, é o jeito que eu entendi, né? Assim, cada um. Então, nesse sentido, reconhecer e obedecer. O que ele falou é o remédio para nós, sem precisar misturar com outros conhecimentos mundanos. Ainda quer dizer? Então, quando que Baha'u'llah revelou, antes de revelar a sua mensagem, estava em Bagdad, mas sabemos que porque afastou de Bagdad, estava indo como darwish, darwish. Darwish também, português fala darwish. Sim, sim. Então, darwish que sempre andava em Bagdad, uma cachecol na mão. Uma cesta que era casca de abóbora seca, que aí pedia, as pessoas colocavam comida para ele. Comida, dinheiro, comida, pão. Mas Baha'u'llah conhecia ele. E ele era de cidade Bagdad. Não, de Bagdad para Soleimani. Que quando Baha'u'llah foi com ele, este caminho não existia nenhum carro, alguma coisa levar. Então, andaram a pé 3 dias e noites. Até que aquele darwish falou para Baha'u'llah que em cima de aquela montanha existe uma casinha que o senhor pode ficar lá. E Baha'u'llah deixou seu nome, Muhammad, quer dizer, seu nome colocou Muhammad, Sayyid Muhammad Irani. Deu título. Título, colocou para que ninguém conheça. Mas, antes de ir, quando queria chegar lá, este darwish antes já falou para pessoas que Baha'u'llah veio. Muitos darwishes que eram muito famosos em Soleimaniye visitaram e chegaram bem-vindos para Baha'u'llah, que mais importante era Muhyiddin. Este homem era chefe de muitos darwish que diz que 100.000 seguidores. Não, 100.000 seguidores tinha. E este darwish
mas começou a ter contato com Baha'u'llah, porque ele estava dirigindo 100.000 dervixes. Baha'u'llah sabia este assunto. Todo dia ia, fazia pergunta, coisas que eram bom para aquelas pessoas que seguidores que tinha. Depois que Baha'u'llah mudou para Bagdad, com uma força enorme, porque outra vez se revelou a sua mensagem entre dervixes, para dervixes. Esta que nunca eu sabia que Baha'u'llah, além de Jardim de Rezvan e Masmorra, e depois Jardim de Rezvan, depois Adrianópolis, aos reis. mas não sabia, lá também revelou a sua mensagem. Por quê? Para os dervixes. Para dervixes. Muhyiddin, que quando Baha'u'llah voltou para Bagdad, que vocês sabem que Abdul-Baha, naquela época, era 12 anos. Tinha 12 anos. Quando que Baha'u'llah foi para lá, ele tinha 10 anos. Mas sempre chorava. E Amatul Baha, Bahia Khanum, dizia que era muito triste. Baha'u'llah, quando que veio com roupas de dervish, que aqui dentro tem, muito bonito. Quando Bahia Khanum diz, entrou no quarto, eu não conheci que meu pai. Pensei que um dervish chegou de lá para minha casa. Mas, antes de aqui chegar, falaram para Abdul-Baha que seu pai vai chegar aqui. Agora, imaginem o que fazia esta criança. Na fora, quando que Baha'u'llah queria entrar para casa, se jogou aos pés do pai e pegou assim, não deixava o pai andar. E chorando, dizendo, pai, por que você deixou todos nós sem pai e fome? De uma maneira, chorava, que Bahia Khanum diz, o pai estava chorando junto com Abdul-Baha. Mas, antes, Baha'u'llah falava sobre a fé Bahá'í muito escondido, porque levantaram do Irã, o rei do Irã, mandava que, de qualquer maneira, jogam ele de Bagdad para fora, mas não sabia que o poder de Baha'u'llah é acima de tudo. Então, agora tinha coragem, que já através de quarto vale, fez também a sua revelação para os sufistas, para os dervixes. Esta eu não sabia. Muito felicidade era para mim. Então, Baha'u'llah, quando chegou para Bagdad, antes de sua revelação aberta em aquele jardim Rezvan, estava muito sério. As pessoas vieram para visitar que Soleimaniye a Baha'u'llah. Então, Baha'u'llah escreveu carta para Muhyiddin, aquele dervish que 100.000 seguidores tinha. Mas ele não deu resposta para Baha'u'llah. Baha'u'llah pensou que, com certeza, ele percebeu que quem é Baha'u'llah. Pensava que um ser humano escrever para.
revelação de Baha'u'lláh. Então, Baha'u'lláh, no tom de brincadeira. Brincadeira, escreveu carta. O que aconteceu? O que eu falei para você? Ou talvez você, em cima, eu estou embaixo de você, que não pensa. Não respondeu Não as minhas respondeu cartas. estas coisas. Depois, quando que Baha'u'lláh falou as coisas que aconteceu na Soleimaniye, diz que eu abri ponto. Pensei que eu não li somente para muçulmanos, para o mundo, assim. Mas agora eu estou falando, minha revelação é especial para darwiches também. Então, aqui, o Muhyiddin percebeu que Baha'u'lláh é aquele grande revelação que todos os livros escreveram. Tem uma parte que agora não acho, mas finalmente um dia vou ler para vocês. Que o maior dever da humanidade é que conhecer Baha'u'lláh, conhecer Deus. Mas depois diz, não podemos conhecer Deus até que conheçamos a revelação de Baha'u'lláh e Deus, Espírito dele, mandando Baha'u'lláh está falando. É muito alegria. Então, Baha'u'lláh revelou a sua mensagem lá Para darwiches. E falou para Muhyiddin, aquele que O darwish grande. darwish muito importante. Então, falou para ele que eu não queria, depois de minha revelação para os darwiches, quer dizer, para os Soleimaniye, mas diz que eu estava brincando com você, com aquele que eu falava para você, porque não respondeu, porque tal. Mas esta minha atenção era tão gostoso que que mosquitos comiam. Aquele que escrevia A tinta da minha pena, os mosquitos iam comendo a linha. Estavam comendo e rindo. Queria dizer que quando aquele carta chegar, ele não fica preocupada. Triste. Depois, Muhyiddin falou para Baha'u'lláh, depois terminou esta parte, Baha'u'lláh depois falando, 7 vale para a parte fora de Soleimaniye, para o mundo, mas não é para Soleimaniye, mas para darwiches. Mas diz que 7 vale apenas está mostrando o caminho que a pessoa pode entrar, a verdade, Percorrer e chegar à verdade. Percorrer para chegar à verdade. Então, Baha'u'lláh está falando a respeito que ele queria saber, quer dizer, o espírito dele, Baha'u'lláh, estava lendo. Ele que era grande sacerdote, não sei o que dizer, darwiches, era líder. 100.000 seguidores. Naquela época, 100.000 era muita gente. 100.000 sem WhatsApp. Então, era muito. Muito. Então, Baha'u'lláh diz que eu percebi que ele sabia, queria saber disso.
Então, Baha'u'llah falou, este quarto vale, em nome dele, mas dentro de quarto vale, está mostrando como podem fazer. Diz que você que é o líder, 4 pessoas existem. Essa parte pessoas. Essa já é escrito aqui. Este quarto vale. Uma das palavras bem forte de Baha'u'llah, que em Bagdad, antes de revelar a sua mensagem abertamente para Sheikh Abdurrahman, e Martu Mabarak, depois que escreveu estas palavras para aquele Muhyiddin, o Sheikh Abdurrahman, então diz que depois daquele Baha'u'llah deixou o nome desta carta para ele, que foi chamado quarto vale. 4 vale. 4 vale especial para Soleiman. Agora, quantos Baha'is foram lá, formaram Assembleia Espiritual Local, aulas para crianças, você já viu dentro aqui essas coisas. Depois, Baha'u'llah abre para ele o caminho. Mostra para ele o caminho. Mostra o caminho. Diz que você saiba que estas pessoas que são seus seguidores são 4 vezes já foi dividida. São divididos em 4 etapas. Em 4 grupos. Guru Reavar. Primeiro grupo é Ahnafs. Nafs, quer dizer, irade. Vontade. As pessoas tinham vontade de falar como que não é língua portuguesa, é língua persa. Segundo, é vontade, quer dizer, faz o que quer. Não, depois está falando a respeito. Segundo, aqueles estão, o povo que falam com inteligência. Que tem raciocínio. Terceiro grupo, o amor. Sobre amor. E quarto, são pessoas de coração. Que esse é muito importante. Então, quando por ele deu explicação para eles. Mas uma parte que, a parte de nosso, Baha'u'llah falou, diz que 7 vale foi dado para o povo do mundo, em geral. Mas, no fim de 7 vale, vocês já estudaram sobre Gonjesk, aquele passarinho Gonjesk, que significa N, que significa tudo, que as pessoas devem afastar, devem falar. Baha'u'llah diz, este Gonjesk não era minha palavra. Veja. Diz, este lado são 7 vales. Depois de 4 vales, as pessoas entram daquele caminho que Baha'u'llah está falando. Mas quem deixou outro derviche que sempre escrevia através das, quer dizer, exemplificar
de pássaros, deixou este assunto no fim. Congesto. Este congesto não é nosso. 7 vale de todos e 6, de 4 vale para Soleimani. Então, que mundo que somos. Uma gota que estamos estudando do oceano. Pronto. Silvio, não sei como vocês... Por favor, falam o que vocês dizem. O que é isso? Os 4 vales. 4 vale. Que 4 vale? Pode ler, por favor, português. Nele estão descritas as 4 estações da obtenção mística e poderosa em relação a Deus. Cada uma correspondendo a um particular aspecto divino. Daqueles que buscam, o eu é fonte de satisfação e não deve ser evitado, que é aqueles que têm vontade, né, que vocês falaram. Exato. Tem vontade. Daqueles que habitam onde a razão, mente universal divina é o pilar supremo, que é a inteligência. Daqueles devotos enclausurados onde nada pode ocupar esse trono real a não ser o semblante do amor. Bom. Este é terceiro. E daqueles dotados de conhecimento místico, onde o semblante do bem-amado é o segredo do amadurecimento, que é essa parte que você falou do... O coração. Que é a alma, né? Que a gente fala muito coração, mas é a alma, o plano espiritual, né? Então, está aqui nessa obra de Bahá'u'lláh. Beleza. Que alguma hora podem estudar também. Aqui tem algumas coisas que eu quis. Explicação. Diz aquele primeiros que vontade. Eles querem chegar para o verdadeiro Kabe. Cubo. Isso. Já se lemos embaixo que este é propósito. Agora ele vai achar. Já. Aquele que é Bagdad, a casa de Deus, foi falado através de mensageiro Muhammad. Bahá'u'lláh é o primeiro vale, né? Ele fala desses 4, né? Ele fala: se os peregrinos são daqueles que buscam Talibã aqueles que buscam. A Kaaba do ser almejado, Maqsud, né? Essa condição pertence ao eu, mas aquele eu que é o eu de Deus, que permeia todas as suas leis. Então, não é o eu do ego, mas é o eu, ele, né? Então, agora esta casa foi chamada a casa de Deus. Aquele que Muhammad estava fazendo oração para Jerusalém, a cabeça. No meio, Deus diz que vira a parte de Kabe, a casa de Deus. Agora, milhares de muçulmanos árabes rodam ao redor, embora que antes era cheio de ídolos que os árabes faziam lá dentro. 13 anos, Muhammad tentou, até colocou todos aqueles ídolos para fora e chamou a casa de Deus. Quando Bob, junto com Qudus, foram para Bagdad, dar esta mensagem para Sharif de Bagdad, outro dia, 70.000 pessoas vieram peregrinar ao redor. Bob abriu a porta só,
a porta daquele casa. Diz, aqui é casa de Deus. Quer dizer, ele não entrou. Eu vim abrir. Eu sou Bob, quer dizer, porta que veio abrir. E o tio do Bob diz que lá uma maneira, silêncio existia, que somente a palavra do Bob as pessoas estavam ouvindo. E árabes que fazem muito barulho não existia. Então, por isso que você sabe, esse livro, né, saber sobre a casa. Agora, eles estão, primeiro, Herode, Nafs, eles querem chegar para aquele verdadeiro, que Baha'u'llah diz aqui, é santuário de Baha'u'llah. Gostaram? A Caaba, na realidade, era a morada de Abraão, né? Originalmente, Morada de quê? era a casa de Abraão. Não Sim, era isso? eles iam para sempre visitar, mas entravam dentro daquele Kaabe, cubo, todo lado igual, grande. Mas agora ninguém entra. Dizem a casa de Deus. Os barrais que não vão lá, se vão lá, sabe que é a casa. Quer dizer, a vinda de Bahá'u'lláh. Eu falei muito, vocês ficaram cansadas. Ficamos não. Senhora, nós gostamos muito. Pelo Verdade, contrário. aprendemos. Tá ótimo. Para vocês. Para vocês. Então, Amigos, alguma pergunta? Oi? Sim. Oi, dona Tuba. Pergunta, Alguma pergunta, amigos, para dona Tuba? Dona Onde é que Tuba, a gente vai começar os 4 vales? que horas são agora? Hoje não dá. É Pensa 11h17. Agora são 11h17, mas a gente pode se programar para o próximo encontro. Né? Então, Para ela não Algum amigo... onde você recebeu? Desculpa? Não entendi. Quero dizer, se pode, por exemplo, as pessoas adquirirem o 4º vale. Ah, tá. Não, Como? tem na editora Bahá'í. É tem. editora. Que bom. Editora Bahá'í. Gláucia, pode ser que depois de término de Ketob Iran, aí podem se programar para 4 vales, se desejarem. Quarto Vale é pequeno. Sim, mas uma outra oportunidade. Sim. Ô, Silvio, Ok, pode ser. Algum amigo acho que estava querendo fazer uma pergunta para a dona Tuba. Quem foi? e eu? Ah, foi o Geraldo? Pode falar, Geraldo. Não, eu estava falando o seguinte, porque o livro Os 4 Vales é muito pequeno. Às vezes fica mais fácil, não sei. Às vezes fica mais fácil a pessoa tirar a cópia. Também. Acho que deve ficar uns R$5, eu acho, uma cópia dos 4 Vales. 4 Vale. Pode, se for mais fácil. Mas E aqui quando no for Conde estudar, também. a gente pode... Oi, dona Tuba. Não, quando a gente for estudar, a gente pode projetar, pedir na editora, né? E talvez a gente consiga, né, projetar como o Kitabicã aí, né? Isso. O Silvio é expert nesses assuntos. Aí vocês decidem. O que decidirem, comunicar Isso. à mãe para ela se preparar. Eu tenho A os gente 4 já está Vales. terminando o Kitabicã. Foi a dona Tuba que botou esse joinha aí, foi? Não entendi.
Foi Dona Foi Tuba que Charla. colocou o joinha ou foi Charla? Joinha? Foi Charla. Apareceu um joinha aí na tela de vocês aí. Não, não fui eu, será? Juro Foi que Dona não mexi. Tuba? Eu acho que Dona Tuba tá ficando essa vida aí. Nossa, as mãos estão aqui, ó. Então foi, Ó, joia. Apareceu um joinha. foi uma providência divina aí, viu? Divina, é para ser, é para ser, é É. para ser. Tá joia. Ó, Então, falta Deve ser só alguém esse que tá dando like. pedacinho aqui, Falta, ó, é. para terminar. Falta isso para a gente terminar, né? Porque, na verdade, o 12 nós já fizemos, né, Silvio? Que é o motivo Ah, o de 12 negação da pula. humanidade. É. Aí nós temos o 13, que é o motivo de negação em qualquer época, eram os sacerdotes, esse a gente não viu ainda. É o 13, então. Depois as provações, Tá joia. É. É rápido, é verdade. falta pouco. Falta pouco. É, aí Na a gente já realidade, começa a gente quase tinha- igual. A gente tinha começado a ler o 13 quando Dona Tuba descobriu esse livro em persa, né, sobre eu não sei se as provações, esse que tem aí as imagens que ela ficava mostrando. E aí a gente voltou para o 11, porque a gente tinha pulado o 11. Agora o 12, tá. o 12 a gente já tinha visto, então é bom retomar o 13 em diante, né? E Tá aí ótimo. concluir. Tá joia. Ah, o 12 Os você amigos já viu? Ok. Isso. Palavra de Dona Tuba e Glaucia aí. Dona Tuba, Dona Tuba, o capítulo. Então, o próximo encontro, a gente vai entrar no 13. O motivo de negação em qualquer época era um sacerdote. Sim, 13, sim. Tá joia. Tá ótimo. Não é isso, amigos? Sim. Todos felizes? Muito. Muito, né? Segunda-feira, 5 horas. Jussara. É com a Jussara? Jussara. Isso. Tá joia, hein?